chamou a atenção. Deus está movendo no meio do seu povo. Eu escutei um glória a Deus? Vou repetir de novo. Deus está movendo no meio do seu povo. Nós às vezes não percebemos, não estamos apercebidos daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes, de fato, isso passa e nós não nos atentamos. E quando Deus está movendo e nós não estamos atentos a perceber aquilo que Deus tem para a nossa vida, o nosso chamado, nós perdemos as oportunidades. Então, nesses dias, nós temos orado, jejuado, nos movimentado, sobretudo neste projeto específico das casas de paz, onde nós temos anunciado, temos declarado que queremos ser a resposta para muitas vidas. Você quer ser a resposta para muitas vidas? Amém? Eu quero. Às vezes nós temos a oportunidade de chegar na vida de alguém e liberar uma palavra, ou mesmo uma oração, algo que transmita paz, algo que traz a esperança para um coração que está vivendo às vezes em uma grande tribulação, vivendo dias difíceis, tempos difíceis. E nesses últimos dias, de forma mais específica, eu tenho aí conhecido os irmãos, estado com os irmãos através das nossas células, através das oportunidades que temos de comunhão, edificação e crescimento. Estarmos em célula é uma bênção, amém? Estarmos em grupo, em família, em pequenos grupos, nas nossas células, é algo precioso, maravilhoso. Se você está fora de uma célula, meu irmão, minha irmã, você está perdendo. Essa semana mesmo eu estive visitando 2 células e o meu desejo era de estar nessa célula toda semana. E quando a gente vai na outra, a gente quer estar toda semana, porque na célula nós temos o crescimento, no falar, no expandir aquilo que Deus ministra sobre nós no domingo, na celebração. Nós queremos expor, e às vezes, ouvindo os irmãos, eu fico pensando assim, por que eu não coloquei isso na mensagem, né? Porque eu não trouxe isso para o domingo. Mas na verdade, Deus está movendo, fazendo, trabalhando em nós, através da nossa edificação, do nosso crescimento. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ausente, você que ainda não está envolvido em uma célula, nós temos aqui, nós vamos projetar isso, viu, pessoal da mídia? Nós vamos projetar a partir dessa semana os bairros com os líderes, os lugares onde nós estamos, porque vai ficar mais fácil da gente poder se organizar e talvez você esteja ao lado de uma e não saiba. Mas eu quero nessa noite olhar para o texto da palavra de Deus, o versículo que está no capítulo de 2 Coríntios 4, o versículo é o versículo de número 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Palavra do Senhor para o nosso coração diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vamos declarar juntos, em uma só voz, esse versículo bíblico? Está projetado aí, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém. Que Deus nos direcione, que a nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos venham estar no Senhor agora. Você pode declarar amém? Amém. Amém. Essa é a nossa oração a Deus. Eu quero olhar para essa referência, nós vamos voltar a ela, porque nesses dias nós estamos falando de sermos respostas para muitas vidas. E talvez nós temos no nosso coração um sentimento, ou às vezes passa na nossa mente, que nós não temos condições, nós não podemos realizar. Talvez ao olharmos para nós nos vemos pequenos. Talvez ao olharmos
consigo, eu não posso. E talvez seja esse o sentimento de muitos corações, mas muitas vezes nós subestimamos o nosso potencial para sermos de fato, de verdade, a resposta na vida de pessoas. Mas eu não conheço toda a Bíblia. Mas eu não conheço aonde está registrado aquilo que Jesus disse. Mas eu ainda tenho dificuldade, ou eu ainda não sei orar direito, nós nos colocando limites. Mas eu quero olhar aqui para este texto especificamente e pensar aqui com você que o apóstolo Paulo está direcionando e admitindo que de fato nós somos limitados. Você prestou atenção no versículo? Põe aí de novo na projeção, ou se está aí na projeção, deixa por enquanto, porque eu quero olhar para esse versículo pensando nessa declaração de Paulo, que às vezes também é a nossa. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nós muitas vezes declaramos e falamos: nós somos vasos. Nós temos vasos aqui nessa noite, amém? Amém. Fala assim: eu sou um vaso de barro. Quando a gente fala, nós somos um vaso, a palavra de Deus vai nos declarar em outros contextos que nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor, que Ele molda, que Ele refaz, que Ele modela, que Ele trabalha, que Ele restaura para que possamos ser usados. Na verdade, um vaso, sobretudo de barro, ele é frágil. Um vaso, ele tem, de alguma forma, uma importância, por mais que ele seja de barro. Alguém pode dizer assim: não, vaso bonito é de prata. Não, vaso bonito é aquele que está na decoração. Não, vaso perfeito é aquele. Mas quando nós olhamos para os vasos de barro, muitas vezes nós desprezamos. Mas olha só que benção, a palavra de Deus nos assemelha, nos traz a metáfora, a comparação, ou mesmo declara que nós somos um vaso de barro. Ele diz, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos frágeis, tal como nós muitas vezes também declaramos: eu sou frágil. Mas a palavra do Senhor nos traz a seguinte declaração: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para mostrar o poder que a tudo excede, que provém de Deus. Então eu quero pensar nesse versículo bíblico, olhando para essa palavra, esse relato de Paulo, considerando aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, e declarando sendo a resposta para muitos corações, o tema da nossa mensagem de hoje. Declare assim comigo: o tesouro que você carrega. Declare: o tesouro que você carrega. O que você carrega? Um grande tesouro. Você olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim para ele: você não é qualquer barro, você não é qualquer vaso, você não é qualquer um, porque você carrega tesouros, preciosidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que de fato sim, nós somos vasos frágeis, mas vasos que carregam uma preciosidade, tesouros. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, talvez a pergunta para nós hoje, e para introduzirmos aqui aquilo que será ministrado ao nosso coração, seja: o que você carrega? O que nós carregamos? Aquilo que está em nós. Entenda algo: dependendo do que você carrega, você pode mudar a história de uma vida. Você crê nisso? Amém? Amém. Você pode mudar a história de uma família inteira. Amém? Amém. Você pode mudar uma cidade. Você crê nisso? Amém. Pastor, se nossa cidade tiver 1.000 habitantes, 500, 300, não, a cidade foi composta de uma família, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos deixa claro que através do testemunho de uma vida, uma cidade foi alcançada. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que através daquilo que carregamos, uma geração
geração impactada. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Nós temos testemunhos disso. De uma geração que é impactada pela palavra, pelo direcionamento, sendo resposta de Deus para muitas vidas. Quando nós olhamos a história do movimento metodista, da qual surge a igreja metodista, nós vemos que, inflamados pelo poder de Deus, pela palavra, pelo fogo do Espírito, pela direção dos céus, o movimento metodista, ele influenciou, ele foi resposta para uma geração. Se olharmos para relatos dos últimos anos, e hoje nós falávamos sobre isso na nossa aula, como o discipulado, preste atenção nisso, tem impactado as gerações nas 2 últimas décadas. Nós estamos falando dos últimos 20 anos. Através da vida de jovens. Temos jovens aí, amém? Amém. Glória a Deus. Mas o que será da próxima geração? Nós somos a resposta hoje. Então eu quero olhar para esse relato de Paulo, declarando que de fato nós somos vasos de barro, frágeis, mas que carregamos dentro de nós um tesouro. Carregamos dentro de nós uma preciosidade. O que precisamos entender, e é necessário entendermos, é que nós não podemos ficar olhando muito para aquilo que está ao nosso lado, para aquilo que de alguma forma nos coloca como limite, para que nós não venhamos a fazermos algo, a realizarmos algo. Por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos estão nas circunstâncias, o nosso olhar está sobre aquilo que a gente diz não conseguir, ou o nosso olhar está naquilo, porque o olhar natural diz assim, não consigo, não posso. Mas aí quando nós entendemos que nós carregamos um tesouro que está dentro de nós, nós temos que pegar essa informação e fazer dela, caminhar com ela, para que de fato possamos ser resposta, e vidas, pessoas, famílias, cidade, uma geração possa ser impactada por aquilo que carregamos. Tem muita gente que carrega ou tem carregado muitos pesos, fracassos, frustrações, decepções, mas uma vida que aceita Jesus, uma vida que se entrega a Jesus, uma vida que tem uma mudança no seu coração, de mente, uma transformação na sua história, ela tem preciosidades. E é isso Paulo chamou de tesouro. E precisamos ter essa consciência de que nós carregamos algo muito precioso. Então, eu quero caminhar com você aqui sobre algumas coisas que carregamos. E a primeira delas é que nós carregamos, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, nós carregamos o poder da palavra de Deus. Amém? Nós carregamos o poder da palavra de Deus. Não é qualquer discurso, não é qualquer palavra, não são ditos populares. Tem gente que vai pregar e conta dito popular, tem gente que começa a liberar a palavra, mas ele está misturando Jesus com Genésio, e aí as coisas complicam, né? Mas eu quero pensar aqui com você que a palavra do Senhor, ela é um tesouro que carregamos. O poder da palavra de Deus em nós é uma preciosidade. E aí não é qualquer palavra, porque muitas vezes nós não fazemos ideia deste poder transformador que a palavra liberada sobre a vida de pessoas pode trazer transformações. Ontem nós conversávamos com alguém sobre aquilo que o poder da palavra faz na vida de uma pessoa, mas a consequência daquilo que pode ser gerado através dessa vida, de uma única pessoa. Lembra da mulher samaritana? Nós estamos falando de algo bíblico, mas nós estamos compartilhando ontem sobre aquilo que nós vivemos, aquilo que nós conseguimos enxergar com o olhar. E alguns dizem assim: olha o testemunho de fulano, Deus mudou a vida dele, Deus transformou. Mas o porquê disso? Palavra
palavra de Deus. O que pode mudar a vida de alguém é a palavra de Deus, amém? O poder e as verdades do Evangelho, transmitido, pregado, liberado, proclamado através da minha vida, através daquilo que Deus libera quando nós abrimos a nossa boca, transmitimos a pura palavra de Deus. E às vezes a gente diz assim: eu não sei, eu não conheço, eu não sei qual o líder lá, o pastor, eu não sei onde está o endereço. Meu irmão, minha irmã, nós podemos declarar, está escrito, Jesus disse, e aí nós só semeamos, porque isso está sendo plantado sobre o coração de vidas. Isso está sendo edificação, isso está movendo, e Deus está fazendo, porque nós estamos lançando sementes de fé. Nós muitas vezes não temos ideia, porque é um versículo bíblico na vida de alguém que às vezes está aflito, está com os seus olhos fechados, ou até mesmo aquele que não conhece a palavra, não tem a intimidade e a transformação de vida que nós já experimentamos em Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18, nós temos uma declaração, e aí Paulo vai falar sobre isso. Vamos ler juntos? Vocês leram bonito, hein? Vamos ler juntos em uma só voz? Vamos lá? Pois é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, meu irmão, minha irmã, olha o tesouro que carregamos. Nós carregamos o poder da palavra de Deus. Nós não carregamos qualquer coisa, nós carregamos a palavra de Deus. Muitas vezes nós julgamos que o poder da palavra de Deus está na eloquência do pregador. O pregador é bom, hein? Fala bonito. Tem uns insights, né? Hoje o irmão aqui usou até uma palavra bonita, né? Eu tenho uns insights aqui, gostei dessa expressão. Por quê? Porque fica às vezes, ou apenas naquilo que é uma frase de efeito, ou talvez em palavras que passam. Mas quando nós olhamos para aquilo que carregamos, Paulo aos Coríntios está dizendo que a palavra de Deus é a verdade que transforma, ela é o tesouro que carregamos. Mas muitas vezes nós travamos, né? Porque às vezes a gente vê o outro fazer, falar bonito, né? Essa semana mesmo nós estávamos numa das células, né? E aí a irmã falou assim, que acho que não sei se era a primeira ou a segunda vez, ela estava nervosa. Se ela não tivesse falado aquilo, eu ia dizer, ela é uma pregadora, já prega na igreja há muitos anos. Mas às vezes, isso está no nosso coração. Primeira vez que eu fui pregar, gente, primeira vez que eu peguei o microfone para pregar, a mensagem acabou em 10 minutos. Hoje o pessoal lá arruma uma plaquinha para mim para dizer que está tempo esgotado. Não estou entendendo isso. Mas, por quê? Porque tem palavra de Deus, tem direção de Deus, tem vida de Deus, mas nós precisamos entender o seguinte: não é pelo falar, não é pela eloquência, não é talvez pelo travar, e diz assim, fulano fala bem, então eu não vou conseguir falar, não. É Deus agindo em nós, e pelo poder da palavra do Senhor, Deus vai fazer, Deus vai operar, e o Espírito Santo fazendo a sua obra através da sua vida. Amém? Pelo poder da palavra, pela direção do Senhor. Olha o que Paulo declara aos Romanos. Esse texto nós conhecemos de cor, né? Capítulo 1 de Romanos, o versículo 16 e 17 de Romanos. Paulo vai trazer uma declaração. Romanos 1,16. Vamos ler juntos? Está aí na projeção. Vamos lá? Não me envergonho do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. 17. Porque é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Irmãos, o poder do Evangelho, palavra de Deus, nós carregamos essa preciosidade, carregamos a palavra do Senhor, e quando o Senhor nos envia, nós não estamos falando de nós mesmos,
nós estamos falando daquilo que o Evangelho pode fazer: transformar, libertar, curar, trazer mudança. Por quê? Nós não estamos indo no nosso próprio discurso, não é por aquilo que nós conhecemos, mas é pela pura palavra de Deus, palavra do Senhor. Vaso de barro que carrega o poder da palavra de Deus. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim: não esperava nada de você, mas tem algo que falou no meu coração, Deus usou a sua vida. É só um vaso, é barro, mas que Deus está usando, porque carregamos dentro de nós o poder da palavra. Um outro tesouro que carregamos, eu quero pensar aqui com você também, nós carregamos a autoridade do nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração e fala assim: eu carrego a autoridade do nome de Jesus. Isso é muito sério, mas é um privilégio. Por quê? Porque muitas vezes nós chegamos em lugares e as pessoas perguntam, né? Cadê o documento, a procuração? Ou em nome de quem? Irmãos, quando nós chegamos, como nós vamos adentrar em algumas casas, ou quando nós chegamos diante de vidas, e pela autoridade do nome de Jesus, nós liberamos a palavra, oramos, liberamos ali direcionamentos, nós estamos sendo enviados na autoridade do nome de Jesus. Lembra lá da batalha de Davi com Golias? Nós conhecemos muito essa história, é uma história conhecidíssima, mas a palavra do Senhor nos declara que quando Davi vai lutar contra Golias, o gigante temido em Israel, a palavra do Senhor nos declara que Davi tentaram colocar uma armadura sobre Davi, mas Davi ele usou as estratégias que Deus tinha ao seu coração, e ele pega o instrumento de trabalho dele, afunda pedras, e a palavra do Senhor, você conhece o texto, a história, diz que ele chega para o temível gigante, e ele diz: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu estou indo contra ti na autoridade de Deus, em nome do Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, minha irmã, temos uma procuração pelo sangue de Jesus. Sabe quando alguém pede ou coloca sobre você uma procuração, uma direção em que você tem a autoridade para representar? Deus liberou sobre nós, pelo poder do sangue de Jesus e pelo próprio Jesus que nos envia para, em autoridade, sermos a boca do Senhor. Amém? Nós estamos aí no jejum, na oração, nos convites das casas de paz. E você conhece os primeiros discípulos que fizeram casa de paz. Nós conhecemos a história bíblica. Jesus envia em dois, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor libera eles e os envia. E isso está registrado em Lucas 10, 17 ao 19. Há um relato daquilo que Deus fez em Jesus, enviando os seus discípulos. Vamos ler o texto juntos? Vamos lá? Vocês estão bons na leitura, vamos lá? Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Uma parada aqui. O que a palavra do Senhor nos inspira? Homens que voltaram trazendo um testemunho daquilo que aconteceram em alguns lares, em algumas casas. É exatamente isso que nós viveremos nos próximos dias. Você crê nisso? Amém. Mas por que nós vamos viver isso? Fala assim: porque eu carrego a autoridade do nome de Jesus. Quando nós olhamos o relato, quando nós vemos a declaração desses discípulos, o texto diz que eles voltaram possuídos de alegria.
libertação, tantas coisas que eles experimentaram. Mas por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eles não foram enviados em nome da igreja. Eles não foram enviados em nome do pai, da mãe. Eles não foram enviados por causa apenas daquilo que talvez propagaram como uma estratégia de evangelismo. Não! Eles foram porque eles tinham a liberação na autoridade do nome de Jesus. Você também tem essa autoridade. Você também tem essa direção do Senhor. E aí, quando nós olhamos as palavras de Jesus, olha aí em Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, os versículos 17 e 18, o próprio Jesus declarou isso sobre os seus discípulos, e uma palavra que se estende a nós hoje, é para você, é para a minha vida, para as nossas vidas. Diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes, e estes ficarão curados. É isso que Deus quer fazer em Jesus, pelo poder e na autoridade que está sobre a sua vida. Este é o tesouro que você carrega. Olha aí para você, faz uma olhadinha para você. Esse aqui é um vaso de barro, mas que está cheio da autoridade do nome de Jesus. Vamos glória a Deus por isso? Glória a Deus. É os tesouros que nós carregamos, vasos frágeis, mas é um tesouro que carregamos. Nós também carregamos um outro tesouro. Eu não sei qual é o tesouro mais precioso que carregamos, mas a palavra do Senhor vai nos instruindo, nos mostrando, revelando. E o que Paulo estava dizendo e declarando aos coríntios é que somos mesmo frágeis, vasos de barro, porém há dentro de nós tesouro, a palavra, a autoridade, mas nós também carregamos a unção do Espírito Santo. Amém? É unção, irmãos. Diz que uns são, outros não, né? A unção do Espírito de Deus, favor, graça, algo extraordinário da parte de Deus. E a gente diz assim: somente pelo Espírito de Deus. E aí isso nos fala da sabedoria de Deus, os sinais sobrenaturais que se manifestam através das nossas vidas. Aí a gente diz assim: é a unção de Deus. De nós mesmos nada podemos, de nós mesmos nós nem conseguimos, mas a unção que está sobre nós, a palavra do Senhor nos declara: Ele nos ungiu para declarar, para proclamar boas novas aos quebrantados, anunciar o ano aceitável no Senhor, trazer vida, cura, libertação sobre vidas. Amém. Meu irmão, minha irmã, é pela unção do Espírito Santo. Nós só fazemos isso pela unção, porque o vaso é frágil. Concorda? Às vezes ele trinca, às vezes ele quebra. Deus pega, molda, trabalha, refaz. Mas somos um vaso, somos um recipiente de milagres do Senhor. Você crê nisso? Declare isso sobre a sua vida e fala assim: eu sou um recipiente de milagres do Senhor. Amém. Porque tem tesouro aí dentro. Tem coisas preciosas sobre a sua vida, dentro de você, e pelo Espírito Santo, e naquilo que Jesus liberou sobre nós podemos ir sem medo, porque a unção do Senhor nos dará a palavra, o direcionamento, o destravar, aquilo que às vezes pode ser difícil aos nossos olhos, e a gente diz assim: eu não consigo, mas você pode dizer com toda certeza: é a unção de Deus que está sobre a minha vida. Amém. É a graça do Senhor sobre a minha vida. Por mim mesmo eu não conseguiria, mas é a unção, porque foi derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Atos capítulo 1:8, esse você conhece de cor, né? Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha só, a unção
Jesus libera, e será derramado sobre vocês o Espírito Santo, e vocês irão liberar, vocês serão a resposta, através do testemunho, através do direcionamento. E se você pegar o livro de Atos, irmãos e irmãs, você vai perceber que os discípulos, os apóstolos, eles começam a fazer obras maravilhosas, milagres, coisas sobrenaturais, não por eles mesmos, não porque eles aprenderam com Jesus, mas porque eles se permitiram ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de Deus. Eu tenho um temor, eu tenho um medo. Deixa o Espírito Santo te conduzir, e você vai abrir a sua boca, e daqui a uns dias você vai perceber que você nem prega mais em 10 minutos. Daqui a pouco estão levantando uma plaquinha para você lá atrás dizendo, tempo esgotado. Olha aí o povo glorificando, Lucas. Misericórdia. Mas eu quero pensar aqui com você, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele nos dá, derrama, acrescenta sobre nós essa unção, e pelo Espírito somos usados. E eu digo ainda mais, somos ousados. Amém? Nós somos usados, mas o Espírito Santo nos dá ousadia. Então aquele que era tímido, deixa de ser tímido. Aquele que tinha medo, agora tem intrepidez, ele avança, ele, aquele talvez que estava no seu conforto, talvez tranquilo, ele diz assim, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que avançar. Porque é a unção do Espírito, a unção de Deus agindo em nós. Estamos nos permitindo. Sabe que às vezes nós liberamos a palavra para alguém, e a gente não sabe como vai ser. Nós ensinamos, liberamos a palavra, oramos juntos, mas nós não sabemos como será. E aí Deus nos usa de uma forma específica. Você pode ter certeza, unção de Deus derramada sobre a sua vida, te dando sabedoria, estratégia para aquele momento, para aquele tempo. E quando você percebe, Deus está operando, fazendo, realizando, através da sua vida, através de você. Às vezes uma palavra, um testemunho, uma direção, um versículo, uma oração, algo, nós não sabemos nem como vai ser, mas você está se permitindo Deus fazer, através da sua vida. Então entenda, você carrega tesouros, neste vaso de barro que somos, há tesouros do Senhor, há preciosidades do Senhor, para que possa ser revelado, para que de fato possamos ser resposta de Deus sobre muitas vidas. 1 Coríntios 2, do 4 ao 5, 1 Coríntios 2, do 4 ao 5, temos uma declaração de Paulo. E aí eu quero chamar a sua atenção, vamos ler juntos? Aí você vai ler comigo e você vai guardar essa declaração da unção de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui é um testemunho de Paulo. Paulo está contando algo. E o que ele conta? Vamos ler juntos? A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder, está entendendo? Pela unção, pelo poder de Deus, pela direção do Espírito, não é por nós mesmos. Eu conheço uns versículos aí, eu vou chegar lá e liberar. Não, meu irmão, se Deus nos direcionar, nós vamos fazer coisas que a gente nem imaginávamos. Dali a pouco nós estamos expulsando demônio, e talvez voltando como os discípulos, possuídos de alegria, relatando testemunhos, mas Deus derramou unção, te capacitou, você se consagrou, tem se consagrado. Mas meu irmão, minha irmã, às vezes nos olhamos para nós mesmos, nesse vaso de barro frágil, e nós podemos entender que somos vasos de barro frágeis, mas que carrega o Espírito Santo, amém? Que carrega o poder de Deus agindo, movendo, visitando vidas, transformando pessoas, realidades e mudando destinos. É isso que o Senhor quer fazer, através das nossas vidas. Mas o que mais carregamos? O que mais você carrega
dentro deste vaso de barro, nós carregamos a expressão do amor de Deus. Vamos declarar isso juntos? Nós carregamos a expressão do amor de Deus. Já ouviu aquela expressão assim, ó? Olhe para Jesus. Já ouviu? Não olhe para o irmão, não. Olhe para Jesus. Já ouviu isso? Pelo contrário. A gente tem que olhar para o irmão e ver Jesus nele. Glória a Deus. Olha para esse irmão, é bonito. Vê se você está vendo Jesus nele. Glória. Teve gente glorificando. Estou vendo Jesus em você. Que isso é uma bênção. Sabe por quê, irmãos? Nós conseguimos perceber o olhar brilha, tem algo diferente, tem algo sendo transmitido, tem uma expressão do amor de Deus através da sua vida. Já viu quando alguém fala assim, você é diferente? Não, passou alguém aqui diferente esses dias, eles estavam falando de você, amém? Agora, difícil é quando chega o testemunho, né? Fulano, só a graça, misericórdia. E é da igreja? Meu Deus. Mas quando nós ouvimos alguém dizer assim, né? Aquele ali carrega a expressão do amor de Deus. Aquele ali tem algo especial. Sabe por quê? Carrega dentro de si um tesouro. Carrega a expressão do amor de Deus. E irmãos e irmãs, há muitas vidas que precisam ser acolhidas. Há muitas vidas que precisam ser abraçadas. Há muitas vidas que talvez basta você abrir os lábios, liberar uma palavra, e a pessoa está ali, ó. Talvez no começo não, sabe? Porque nós encontramos muita gente resistente. Mas quando o amor de Deus está sendo transmitido, sendo revelado através de nós, algo sobrenatural começa a acontecer. E aí eu vou mais além. Quando a gente fala do amor de Deus sendo revelado, nós temos que pensar que não é só termos a porta da igreja aberta. É uma bênção quando a gente está junto. Mas vamos pensar lá na nossa célula, como eu ouvi aqui hoje de manhã, alguém que precisa de oração, alguém que precisa do sustento, alguém que precisa de uma mão, alguém que precisa de um milagre em Deus, e nós nos unimos, nós estamos juntos, ou mesmo aquele dos quais nós estaremos visitando esses próximos dias, quem sabe nem conhece Jesus, ou está desviado mesmo, né, dos caminhos do Senhor, mas que precisa da expressão do amor de Deus. E quem vai expressar esse amor? Nós. Através de prática, através da nossa vida, através de ações, conquistando vidas para Jesus. Amém? Para o Senhor, não é para nós mesmos. Porque, irmão e irmã, seremos as mãos de Deus. Você crê nisso? Você será a boca de Deus. Glória a Deus por isso. Você será os pés do Senhor naquele lar, naquela casa. Pensa nessa semana, a gente nem começou a Casa de Paz ainda, tá? A gente vai começar. Mas pensa nessa semana, a gente estava aqui em oração, nos reunimos aqui em oração antes de começar o culto, oramos com o Ministério de Música, oramos por você, oramos por esse ambiente, oramos. E aí a irmã nos deu uma direção, vamos orar pela nossa semana? Glória a Deus, sabe por quê, irmãos? Vamos sair daqui a pouco. E talvez amanhã, nós vamos começar a nossa semana. E talvez indo aí para os últimos dias do mês. E a gente para pensar em pessoas, situações, que talvez esteja na nossa semana. Eu não estou falando só das casas de paz, estou falando talvez, esta semana, nós podemos expressar o amor de Deus. Porque nós carregamos dentro deste vaso de barro, frágil, a expressão do amor de Deus. E nós podemos mudar, né, a vida, a direção de alguns corações. A palavra do Senhor nos declara em Romanos 5:5. Paulo também mencionando sobre essa expressão. Diz assim, essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Às vezes nós pedimos isso para Deus.
Senhor, derrama deste amor sobre nós. Mas na verdade, quando a obra do Senhor, nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, a palavra do Senhor, o texto mesmo nos inspira isso, Ele já derramou sobre nós o seu amor. Fomos amados um dia, fomos acolhidos, fomos abraçados, o Senhor cuidou, o Senhor tratou, o Senhor ainda continua uma boa obra em nossas vidas, amém? Mas tem muitas vidas que precisam da expressão deste amor. E isso acontece na prática. O amor de Deus precisa ser reverberado, precisa ser direcionado. E isso vai acontecer através da sua vida. Isso vai acontecer através de você. Ou seja, a revelação para vidas que estão perdidas. Vidas que precisam do toque, do milagre de Deus. Vidas que estão tristes, vidas que estão decepcionadas, frustradas. Mas isso acontece, meu irmão, minha irmã, através deste vaso de barro. Através dessa vida, que talvez esteja vivenciando dias difíceis. Talvez esteja passando por momentos nos quais às vezes a gente diz assim, Deus, o Senhor quer me usar? Pode ter certeza, Deus quer te usar. Você está profeta hoje, não está? Olha aí para quem está do teu lado e fala assim, Deus quer te usar. Deus quer te usar, creia nisso. Deus quer usar a sua vida, porque você carrega o amor de Deus e Ele foi derramado sobre a sua vida. Mas para finalizarmos, eu quero convidar o Ministério da Música aqui. Mais um tesouro na nossa vida, mais um tesouro. Você carrega muitos tesouros, viu? Você hoje sai daqui nessa perspectiva, dizendo assim, eu estou cheio. Sabe quando o povo, principalmente a gente vê muito isso em filme, né? Acham os tesouros escondidos, aí eles precisam de ajuda para carregar, né? Você está saindo daqui hoje, tendo essa consciência que tem muito tesouro dentro de você, amém? Mas o último tesouro, diz assim a palavra do Senhor, e eu quero caminhar nessa direção, que nós carregamos o testemunho de uma nova vida, amém? Eu carrego, porque algo o Senhor operou em minha vida, e hoje eu sou o testemunho. A minha vida foi transformada. Você pode dar glória a Deus por isso? A minha vida foi transformada. Gente, é uma bênção quando a gente ouve um testemunho de alguém que de fato foi tirado do lamaçal. O salmista diz isso, né? Do lamaçal, né? De algo terrível. E a gente vê o testemunho e fala assim, que bonito, que lindo, Deus operou, uma bênção. Mas quando a gente entende que Deus operou também na vida daquele que cresceu na igreja, Deus mudou, tirou, tratou, trabalhou no coração, talvez a religiosidade imperava, às vezes, né, alguma circunstância na vida do que aprendeu, né, estava lá no coração agitado, e a gente entende que Deus transformou, mudou a nossa mentalidade. E eu quero pensar aqui com você, no nome de Jesus, que você tem um testemunho para contar.